Amados irmãos, neste momento, a palavra de Deus tomará o seu lugar na nossa novena. Para tanto, ela será acolhida e depois proclamada para nosso conhecimento. Recebamos a palavra de Deus cantando. A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. É Jesus que hoje vem nos falar. É Jesus que hoje vem nos falar. A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. É a palavra de libertação. É a palavra de libertação, a palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E com alegria nós vamos convidar nosso querido Fábio para nos ajudar nessa noite. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas bem forte. Hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui conosco a PASCOM, a Pastoral do Acolhimento, que é a animação litúrgica, são esses grupos, e homenageados os comerciantes do bairro. Então, sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. sede da sabedoria. Rogai por nós. Antes de iniciar a nossa reflexão, eu quero, claro, saudar ao nosso pároco e pastor, Padre José Ribamar, ao nosso irmão e também pastor dessa comunidade, Diácono Jorge,
a equipe de celebração, na pessoa dos coroinhas, do grupo de canto, dos grupos responsáveis pela animação litúrgica da noite de hoje, a PASCOM, a Pastoral do Acolhimento. E os homenageados da noite, os comerciantes. Aqui a gente saúda a nossa irmã Volúzia e nossa irmã Alda, que aqui nessa assembleia que representa, né, todos os comerciantes homenageados no dia de hoje. E saudar, irmãos e irmãs, a todos vocês que compõem essa assembleia. Uma saudação especial também a Carlinhos e a Lucidalva, que, sendo da nossa comunidade, territorialmente hoje nos visita, como forma de ser e pertencer sempre a essa comunidade. Sejam todos nós, bem-vindos. Irmãos, pela terceira vez, a Igreja do Brasil, na pessoa da CNBB, nos chama a refletir sobre vocação. E em comunhão com a Igreja do Brasil, com o Papa Francisco, a nossa paróquia traz como tema para ser refletido a questão da vocação. E, na sua assembleia paroquial, no final do ano passado, escolhe como tema central Menino Jesus de Praga, fonte de toda vocação, graça e missão. Tema esse que com certeza será refletido no domingo por Dom Walter, que vem celebrar conosco a festa do nosso titular. Como subtema da noite de hoje, a gente tem a vocação missionária. Anuncia o reino de Deus no mundo inteiro. Para entender esse tema, primeiro a gente precisa fazer uma retrospectiva do que é vocação. Para que aí a gente compreenda a nossa vocação enquanto evangelizadores, enquanto missionários. Quando a gente pesquisa sobre vocação, a gente aprende que ela vem do latim vocare, que quer dizer chamado. E esse verbo vocare vem nos falar de um chamado pessoal que o Senhor faz a cada um de nós. Então a gente pode simplesmente entender que vocação nada mais é do que um chamado íntimo e pessoal que o Senhor faz a cada um de nós. A gente tem o entendimento já há muitos anos na igreja de entender que vocação é quando Deus chama um homem para ser padre, uma mulher para ser freira, um homem e uma mulher para casar. Mas é muito mais do que isso. A gente aprende da própria igreja que vocação é um chamado pessoal e que o Senhor nos chama pelo nome. Se Ele nos chama pelo nome de forma individual, Ele quer criar uma intimidade conosco. Vocação não é um chamado coletivo. Todos juntos são chamados de uma só vez e para uma mesma missão. Não. Vocação é um chamado pessoal. É interessante entendermos que, quando o Senhor nos chama a viver uma vocação, já existe no coração do Senhor a nossa existência, antes mesmo que esta venha a existir no ventre da nossa mãe, em comunhão com o nosso Pai. Quando nós somos chamados, tudo aquilo que os pais preparam para nós já foi sonho no coração de Deus. Por isso é pessoal, por isso é chamado. Mas, ao mesmo tempo, esse verbo vocare, que é vocação em latim, ele quer trazer também a invocação que cada um de nós fazemos a Deus. Quando nós invocamos a Deus para lhe fazer um pedido, para lhe pedir uma graça, nós o invocamos, nós queremos ser atendidos por Ele. Quando Ele nos chama, Ele também deseja ser atendido por nós. Quando nós nos colocamos em oração pedindo ao Senhor uma graça, quando nós invocamos o Espírito Santo de Deus para que Ele nos escute, nos inspire, nos fortaleça e nos oriente, nós desejamos ser atendidos. Mas será que quando é Ele quem nos chama, nós o atendemos da mesma forma
que gostaríamos de ser atendidos por Ele? Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama a uma vida de intimidade, Ele nos chama a uma amizade. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter de vocação, antes de entendermos as vocações como forma específica, é esse chamado pessoal que o Senhor nos faz. Antes de viver a vocação a qual Ele nos chama a viver intimidade com Ele, a sermos seus amigos, a sermos íntimos dEle. E quando nós dizemos sim a esse chamado, nós nos comprometemos a viver essa amizade, essa intimidade. Até mesmo porque é essa intimidade, é essa amizade que dá manutenção à vivência dessa vocação. É essa amizade, é essa intimidade que faz com que o sim do chamado feito tenha eficácia, tenha resultado. Então é preciso que, quando a Igreja do Brasil e a nossa paróquia vem falar, vem refletir sobre vocação, é preciso que cada um de nós nos coloquemos diante de Deus e façamos essa reflexão. Como anda o meu sim ao vocare? Como anda o meu sim a esse chamado? Como anda o meu sim a essa intimidade que o Senhor deseja viver comigo? E quando Ele nos chama de forma pessoal, é porque no seu retorno, Ele cobrará de forma pessoal aquilo que Ele nos confiou. Porque quando nos chama, é para nos confiar uma missão. É para nos confiar uma responsabilidade. Como a própria palavra de Deus nos diz: a quem muito é dado, no último dia, nós seremos cobrados por esse sim que nós damos a Ele quando Ele nos chama. Pela graça do batismo, todos nós somos e vivemos o sacerdócio comum, diferente, claro, do sacerdócio ministerial. Ao viver esse sacerdócio comum, nós somos chamados a refletir sobre dois chamados primeiros que o Senhor nos faz. O primeiro é a vida. Esse é o primeiro chamado. É o primeiro sim que a gente dá ao Senhor na pessoa dos nossos pais. Eis um dos motivos pelos quais a Igreja condena e condenará sempre o aborto. Porque o aborto é uma negação a esse chamado à vida que o Senhor nos faz. Quando a sociedade tem o entendimento de que o homem e a mulher, mais a mulher, tem a autonomia de interromper uma vida, é porque não entendeu ainda que o que a Igreja quer dizer quando condena o aborto é que, primeiro, quem chamou a vida foi Deus. Ele chama a vida, Ele concede a vida. E Ele dá ao homem e à mulher a administração dessa vida. Por isso, a mulher não tem o direito de interromper uma vida que foi colocada nela, primeiramente, por Deus. Porque, como eu dizia, antes de nascermos dos nossos pais, nós já existíamos no coração de Deus. Então, o nosso nascimento é desejo de Deus, não é só o desejo do pai e da mãe. É desejo de Deus. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Deus nos desejou primeiro, Ele nos quis primeiro. Os pais dizem sim a esse desejo de Deus, mas foi Ele que nos desejou primeiro. Antes dos nossos pais escolherem os nossos nomes, o Senhor já nos chamava pelo nome. O nome de cada um de nós já existia no coração de Deus antes mesmo dos nossos pais sonharem em nos ter. Então vocês entendem como é profundo essa questão da vida? Entende por que nós, enquanto seres humanos, não temos o direito de decidir pela vida? Ela nos foi dada por Deus e ela, naturalmente, é retirada por Ele. Ele cria essa intimidade conosco. Portanto, primeiro chamado, a vida. Segundo chamado que o Senhor nos faz, a santidade.
você diz sim à vida, você tem a obrigação de tornar essa vida santa. E o Senhor nos dá todos os meios necessários para que façamos da nossa vida uma vida santa. A começar pela perseverança na oração. Isso nos ajuda a viver uma vida de santidade. Se Ele nos chama pelo nome, se é Ele que nos deseja primeiro, e se Ele nos deseja santos, nós precisamos viver em comunhão com Ele pela graça da oração, para que essa santidade possa ser uma verdade no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, irmãos, refletir sobre vocação é uma preocupação de todos nós. Não só de quem se sente chamado ao sacerdócio, não só de quem se sente chamado à vida religiosa, à vida consagrada, mas todos nós somos chamados a refletir, porque todos nós somos chamados por Deus a viver a vida em plenitude nele e a santidade que Ele deseja, ao nos chamar, colocar no nosso coração. Dentro desse contexto de reflexão sobre vocação, nós aí passamos a refletir sobre as vocações específicas. E a primeira vocação específica ao qual o Senhor nos chama é a vida matrimonial. Porque o sacerdote, a religiosa, eles saem de uma família. Então, a primeira vocação específica é a familiar, é a matrimonial. E aí entra, mais uma vez, a grande responsabilidade da família. O Senhor nos chama de forma pessoal, nos chama pelo nome, a viver intimidade com Ele. A gente precisa, dentro de casa, dentro da família, cultivar essa intimidade para que ali a gente descubra o que é que o Senhor quer para os nossos filhos. Qual a vocação? Qual o chamado? O que é que o Senhor deseja que nós vivamos? Dentro dos estudos para esse terceiro ano vocacional, a CNBB encontrou algo muito interessante na pesquisa entre as famílias. Muitas famílias desejavam, muitas mulheres e muitos homens que se casaram, desejavam serem religiosas e desejavam ser padres. Mas a falta de cultivo da vocação levou ao matrimônio, um matrimônio frustrado. Porque se você anseia pelo sacerdócio, se você anseia pela vida religiosa, e isso na família não é cultivado, você não vive em plenitude, porque você não está vivendo aquilo ao qual o Senhor lhe chamou. Porque a vocação não é uma escolha nossa, vocação é um chamado do Senhor. É o Senhor que sonha para nós aquilo que nós devemos viver, seja na sociedade, seja na igreja. Então, aí a gente vê a grande responsabilidade das famílias. Como estamos cultivando o chamado, a reflexão da vocação dentro de casa, junto aos nossos filhos? Será mesmo que todos são chamados à vida matrimonial? Como estamos cultivando o chamado nas nossas famílias? Será que todos os rapazes são chamados ao sacerdócio? E aí a gente reflete. E aqueles que vivem o sacerdócio, mas que, na verdade, queriam se casar, mas viveu o sacerdócio por influência dos pais, por um discernimento errado, ou até por influência da comunidade? Quem disse que todo coroinha tem que ser padre? E, às vezes, a falta do cultivo, da orientação, do bom discernimento dessa vocação, leva a uma vida vocacional errada, que frustra a pessoa e, mais tarde, escandaliza a igreja. Então, a questão da vocação é uma preocupação que tem que ser de todos nós, não só do Papa, não só dos bispos, não só do seminário, não só dos padres, tem que ser de todos nós. Porque do mesmo jeito que a gente diz que
a primeira catequese não é realizada na igreja, mas em casa, a vocação primeira é cultivada em casa. E a igreja, depois, com todos os seus mecanismos, estudos, psicologia, vai direcionando como viver aquela vocação. Mas a responsabilidade primeira é da família, são dos pais. De não querer, muitas vezes, realizar os seus sonhos nos filhos, sem saber o que é que o Senhor deseja para a vida dos filhos. Primeira vocação específica, matrimonial. Segunda vocação específica, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio católico. O jovem é chamado à vida sacerdotal. E quando é chamado à vida sacerdotal, como o próprio tema do ano vocacional fala, arde-lhe o coração. O fato de ser dedicado à igreja, dedicado ao altar, dedicado à liturgia, isso não pode justificar que o menino é chamado para ser padre. Mas é preciso saber o que passa no coração dele em relação à relação dele com Deus e com a igreja. Quando se é chamado ao sacerdócio, arde-se no coração do jovem, do rapaz, o desejo de ser inteiramente de Deus. E todas as confusões próprias do início daquele discernimento é resolvido pela igreja, pela pastoral vocacional, já caminhando no seminário, pelos psicólogos, pela equipe de formação. Nós, enquanto família, temos a responsabilidade de ir orientando os filhos no sentido de abrir-se em oração para o que o Senhor os chama a viver. Terceira vocação específica, a vida religiosa, a vida consagrada. As freiras, mas também homens que não são padres, mas se consagram inteiramente a Deus como irmãos nas várias congregações da igreja ou nas comunidades novas, né? Hoje não se funda mais congregação, são comunidades novas. Canção Nova, Shalom, Obra de Maria e tantos outros que a gente poderia citar aqui. E dentro desse processo de discernimento à vida religiosa, serve o mesmo encaminhamento que se dá ao jovem que quer ser padre. É preciso que a jovem, a menina, entenda: arde no meu coração qual o chamado do Senhor? Para a vida matrimonial ou para a vida religiosa? Para a vida de contemplação ou para a vida ativa? E é preciso que aí as congregações também tenham esse cuidado de, com a jovem já no âmbito da congregação, fazer um discernimento que lhe ajude a entender a cada dia se realmente é aquilo que o Senhor a chama a viver. E quantas vocações são destruídas porque dentro das congregações ou comunidades novas não se tem o discernimento correto, o encaminhamento correto. Eu conheço uma história de uma jovem que caminhava numa congregação religiosa tradicional da igreja, mas ela desejava estudar, se aprofundar na teologia, na filosofia, e a congregação lhe recusou. E talvez tenha perdido uma vocação, por não saber lidar com aquele desejo, que não era nem tão errado, porque não se queria estudar nada do mundo, digamos assim, mas continuava no âmbito religioso. Por último, a quarta vocação específica é a vida consagrada no mundo, ou seja, nós, os leigos. E aí entra mais profundamente o tema de hoje. Anuncia o reino de Deus no mundo inteiro. A responsabilidade de evangelizar e anunciar o reino de Deus no mundo inteiro é dessa quarta vocação específica, que é a vida consagrada no mundo. Desculpe, nós, enquanto leigos, temos essa responsabilidade.
Meus irmãos, o Senhor só decidirá o seu retorno definitivo quando ele for conhecido. E quem tem essa responsabilidade de fazê-lo conhecido somos nós, os cristãos leigos, missionários e evangelizadores. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos dizer ao mundo que o Cristo pelo qual nós nos apaixonamos é o Deus da vida deles também. Com as nossas palavras, mas acima de tudo com a nossa vida. E o que está faltando hoje na nossa igreja são evangelizadores. E a pandemia veio reforçar isso, porque se já éramos acomodados dentro das igrejas, dos templos, das salas e das reuniões, depois da pandemia, nós pioramos. A pandemia acabou. A gente convive com o coronavírus e vamos conviver por muito tempo. Mas isso ainda é justificativa para não se fazer a evangelização. E quando a Igreja do Brasil vem falar sobre vocação, ela vem nos chamar a refletir sobre isso. Como anda a nossa missão de evangelizadores? Quando a gente ouve falar do Big Brother, a gente ouve falar muito de brigas e de escândalos. Porque eles vivem 3 meses dentro da mesma casa, tendo que conviver com os defeitos e com as qualidades. E a gente sabe que até as qualidades muitas vezes incomodam, né? E eu acho que as brigas, as fofocas, as confusões dentro da igreja se dá por isso, porque a gente fica muito dentro da igreja, convivendo o tempo todo com as nossas diferenças, com os nossos defeitos, e as nossas qualidades incomodam um ao outro. Enquanto nós deveríamos dedicar boa parte do nosso tempo de igreja levando àqueles que não conhecem o Evangelho que nós conhecemos. É preciso, portanto, que todas as reflexões que estão sendo feitas ao longo dessa novena possa nos incomodar de tal forma que na novena do ano que vem a gente possa sentir uma mudança em nós, enquanto comunidade paroquial, a partir dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui. E quando a gente olha as novenas anteriores para a atual, a gente não vê muita diferença. Me perdoe aos irmãos que não gostam que se toque na ferida, mas a gente não pode viver uma comunidade onde tudo está bom o tempo todo, porque é mentira. Nós somos chamados a fazer reflexões que nos ajudem a mudar. Dentro desse processo de evangelização ao qual nós somos chamados e qual fala o tema de hoje, nós temos 4 coisas a refletir. Primeiro, a evangelização precisa começar em nós mesmos. Eu não consigo evangelizar o mundo se eu não sou evangelizado. Eu não consigo mudar o mundo com as minhas palavras se elas não são fruto de minha própria mudança. Então, o primeiro passo para evangelizar o mundo, eu me evangelizar. Eu fazer reflexões diárias de a quantas andam a minha mudança, o meu temperamento, a minha personalidade, aquilo que eu preciso mudar. Como é que anda a minha reflexão sobre a minha relação com o Evangelho? Segundo ponto, eu preciso evangelizar primeiro, ou melhor, em segundo, porque primeiro eu preciso evangelizar a mim, em segundo, eu preciso evangelizar a minha casa. Eu não consigo evangelizar o mundo se a minha casa é uma verdadeira confusão. Se eu não consigo evangelizar os meus filhos, se eu não consigo evangelizar o meu marido, a minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, o meu avô, a minha avó. Como eu posso pregar um evangelho de vida nova às pessoas lá fora que não conhecem a Jesus, se eu não sou testemunho dentro de casa? Como eu, Fábio, posso ir a uma casa, falar
sobre fidelidade matrimonial, sobre respeito à mulher e aos filhos, se dentro de minha casa eu não respeito a minha esposa, eu não respeito o meu filho? Então, como anda nós, enquanto católicos, de grupo, de movimento, de igreja, como anda a evangelização da minha casa, dentro de casa? E uma coisa muito importante a gente precisa refletir e entender. Quando eu vou à casa das pessoas e falo de um evangelho que eu não vivo, não existe fruto nenhum ali. Porque quando você fala do que você não vive, não gera fruto. E o que é que a igreja diz? A maior evangelização é o testemunho. Eu sei o peso e a responsabilidade do que eu estou fazendo aqui nesse momento. Porque tanto a minha família em casa vai me cobrar esse testemunho do qual eu estou falando, como vocês também vão cobrar. E é isso que a gente precisa refletir. Como anda? Como anda a minha evangelização e depois a evangelização dentro de casa? Terceiro ponto para reflexão do processo de evangelização. Evangelizar a comunidade. Como anda a nossa evangelização aqui interna, enquanto membros dessa paróquia? Como os nossos grupos estão vivendo o Evangelho? Estão refletindo o Evangelho? Estão vivendo o Evangelho? Como eu posso sair em missão para evangelizar as pessoas se na minha comunidade eu vivo o tempo todo em guerra, em fofoca, em disputa, em inveja, esquecendo o tempo todo que o Senhor está aqui? Como anda a minha relação com aquilo que a igreja me orienta em relação aos seus documentos, em relação à liturgia, em relação à catequese, em relação aos mandamentos, em relação à doutrina? Como eu posso desejar que as pessoas que vêm à missa possam ter uma postura correta durante a liturgia, se eu que sou da comunidade não respeito a celebração? Eu converso o tempo todo, eu faço barulho, eu sou inquieto, eu não respeito as normas litúrgicas. Eu não quero saber das normas litúrgicas. Eu já sei. Diante dessas reflexões, conscientes de que nós precisamos viver de fato o Evangelho, aí sim eu estou pronto para ir às ruas e evangelizar. E viver isso. Vocação missionária anuncia o reino de Deus no mundo inteiro. Eu posso percorrer o mundo inteiro anunciando o reino de Deus. Mas se eu não vivo ele primeiramente em mim, depois em minha casa e na comunidade, eu só fiz andar por aí falando. Ou decorando textos. E a gente precisa refletir, será que na nossa vivência de cristãos, será que na nossa vivência de evangelizadores, nós não estamos sendo muito mais atores e atrizes do que realmente evangelizadores? O que é que o ator e a atriz faz? Eles decoram textos e repetem os textos. Mas o que é que o evangelizador faz? O evangelizador, de fato e de verdade, ele vive o evangelho que anuncia. Meus irmãos, essa reflexão não é aqui um apontar de dedos. Fábio está cheio de razão, vivendo tudo que ele está dizendo e dizendo que a gente tem que viver. Não, isso é fruto de reflexão pessoal. Eu reflito primeiro para mim. E aquilo que eu vejo que é importante para o meu crescimento, eu partilho com a comunidade quando o sacerdote me dá, em confiança, a responsabilidade de falar de um tema para vocês. É um chamamento de reflexão coletivo. O padre costuma dizer, e é uma verdade, novenário do titular é um retiro. Esses 9 dias precisam ser de alegria, de festa, porque a gente vai celebrar a festa do nosso titular, mas precisa ser um momento de reflexão de como nós estamos andando e caminhando enquanto paróquia. E aí eu repito, para que no ano que vem a festa seja melhor, não porque a gente tem melhores microfones, melhores sons, não só por isso, que tudo é importante, mas porque a vivência comunitária se tornou verdadeira. Mas porque os temas refletidos tocaram no nosso coração de tal forma que eu mudei.
Mudei em casa, mudei aqui, mudei pessoalmente. É uma luta, é muito difícil pisar em nós mesmos. Mas quando o Senhor nos chama a viver a vocação missionária, Ele nos dá todos os mecanismos necessários para isso. E é isso que ao longo desses dias a gente está refletindo. Segunda-feira a gente refletia com Giovanni sobre a questão da oração e da contemplação. A importância disso para a nossa vivência. Ontem a gente refletiu com o seu Antônio o tema relacionado à fraternidade. Você acolher aos pobres, doar-se aos pobres. E todos os outros temas que eu poderia citar aqui, que tem sido refletido, no domingo o diácono trazia para nós a importância de uma vivência familiar, da vivência correta da vocação familiar. Todos esses temas devem nos ajudar a refletir de como eu ando, primeiro pessoalmente e depois enquanto comunidade. Mas não são temas que têm que ser ouvidos e largados lá. Foi temas do ano passado. Não, são temas que precisam mexer conosco e nos modificar. E no processo de mudança, diante das quedas, a gente vai sustentando um ao outro, sem julgar, sem condenar, sempre se reconciliando, sempre se perdoando, sempre se amando e vivendo aquilo que o Senhor nos deseja e coloca para nós. Porque o mundo espera a nossa evangelização. E o Senhor só retornará quando o mundo for conhecido. E a responsabilidade de tornar o Senhor conhecido no mundo é nossa. Padre Jonas dizia algo muito interessante, que a nossa santidade vai apressar a vinda de Cristo. Verdade. Nós não sabemos quando o Senhor voltará. Mas se nós buscarmos a santidade e conseguirmos alcançá-la, Ele mais rápido retornará. A santidade se dá a partir do evangelho pregado, do evangelho vivido. É essa reflexão que eu trago para vocês nessa noite, é essa reflexão que eu fiz, e eu espero que ela nos ajude, enquanto paróquia, a sermos melhores cristãos e a vivermos a vocação a qual nós somos chamados, seja ela qual for, de forma plena, de forma santa, agradando ao coração de Deus e honrando cada vez mais o menino Jesus de Praga. A Ele, as nossas salvas de palmas.